Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz o texto: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, no monte orando. Lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, o barco com os discípulos, já estava longe, a uma boa distância da terra. Em qual condição esse barco estava? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, olha só, de madrugada, lembra que Jesus dispensa os discípulos ao final da tarde, ao final do dia, né? Ao cair da tarde, de madrugada, o texto vai dizer no versículo 25, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Você lembra da condição que está esse mar? O texto vai dizer no versículo 24 que o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então o texto vai dizer o seguinte: de madrugada, Jesus caminha sobre o mar, né, o que o texto vai dizer aqui, andando sobre o mar, a uma distância já considerável ele vai caminhar. E o texto vai dizer que ele caminha sobre essas ondas, sobre essa agitação desse mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, nós estamos falando de uma tempestade, uma escuridão total, disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém, Pai? Nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Nós abrimos não só os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração, fazemos resistência, Senhor, a todo espírito contrário, Senhor, que vem para roubar a semente que será plantada, toda distração no celular, distração do que está acontecendo à nossa volta. Deus, nós, ó Pai, levamos cativos o nosso pensamento ao Senhor nesta noite, Pai. Levamos cativos o nosso pensamento ao Senhor, ó Deus, e rendemos a nossa vida. Rendemos o nosso corpo. Paulo diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Deus, nós precisamos prestar o nosso culto racional. Nós também precisamos resistir com a nossa mente toda distração, todo desconforto. Ó Deus, tudo aquilo que tente nos distrair, literalmente, Senhor, da Tua palavra, Pai. Ó Deus, o semeador saiu a semear. Ó Deus, e o semeador está aqui nesta noite, Pai. O semeador está aqui nesta noite, lançando a semente que é a Tua palavra. Ó Deus, e que os corações aqui, Senhor, sejam uma boa terra, que ao receber essa semente possa dar fruto a 30, 60 e a 100 por um. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, olha só, nós entendemos, eu entendo que vocês conhecem muito bem esse texto, você já
já se depararam muitas vezes, já leram muitas vezes, já ouviram pregações a respeito desse texto. Essa história, essa narrativa do Evangelho, aqui, nesse caso, do Evangelho de Mateus, esse fato ainda está registrado no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João, mas aqui no Evangelho de Mateus, nós conhecemos o texto, talvez você não conseguisse identificar a localização dele, mas quando começamos a ler, toda a história já veio na tua mente, você já montou todo o quadro, todo o filme dessa narrativa já passou pela tua cabeça, Jesus andando sobre o mar, Pedro querendo descer no barco, a gente canta canções, inclusive, sobre essa história, sobre essa narrativa, mas eu quero que a gente comece a pensar aqui já um pouco fora desse texto para nós começarmos. Quando nós olhamos para a nossa vida, vamos tentar fazer uma análise, uma avaliação, vamos tentar olhar para nós aqui, olhe para a sua vida, e todos nós vamos chegar à conclusão de que há momentos na nossa vida em que tudo parece instável. Há momentos na nossa vida, nós passamos por situações, nós passamos por circunstâncias na nossa vida que tudo parece instável. O texto vai dizer que os discípulos no meio do mar, dentro daquele barco, estavam sendo açoitados por ventos contrários, por ondas que se formavam por conta da força do vento. Se nós fizermos uma analogia, aí nós vamos imaginar, muitas vezes a nossa vida também está passando por momentos assim. Nós também, esses dias atrás eu preguei sobre esse tema, ventos contrários, mas preste atenção, muitas vezes, ou em alguns momentos da vida, nós também nos deparamos com situações difíceis, ondas que se levantam, circunstâncias, situações, problemas que se levantam contra nós, que sopram contra a nossa vida, situações que parecem que vão nos sufocar, situações que parecem que vão nos afogar. Nós olhamos muitas vezes, enfrentamos situações de mar, de ondas e de mar imprevisível. Eu estava falando agora há pouco, por mais que a gente tenha planos para amanhã, né, e muitas vezes eu tenho certeza que aqui ninguém tem maus projetos para a sua vida. Eu acredito que todos aqui têm bons projetos para a sua vida. Se eu perguntar aqui quantos têm bons sonhos para a sua vida, quantos estão em busca de boas realizações, tenho certeza que todos vocês vão levantar a mão. Se eu perguntar aqui quem quer ser infeliz na vida, eu acho muito difícil alguém levantar a mão. Se eu perguntar quem quer ser feliz, quem quer desfrutar de uma vida de paz, de alegria, de satisfação, de provisão, de prosperidade, eu tenho certeza que todos vão levantar a mão. Se eu perguntar quantos querem ter uma família abençoada, vão levantar a mão. Se eu perguntar quantos querem ter uma estabilidade financeira, emocional, eu tenho certeza que todos vão levantar a mão. Mas preste atenção, o fato de desejarmos, o fato de querermos, e o fato muitas vezes até de batalharmos para que isso se torne uma realidade na nossa vida, não impede que muitas das vezes enfrentemos situações difíceis. Não impede que muitas vezes essas ondas que não estavam previstas, esses ventos que não estavam previstos, eles nos ataquem, eles venham contra nós, eles se levantem contra a nossa vida. E porque é exatamente o que acontece nesse texto. Esse texto diz que Jesus manda que os seus discípulos passem para o outro lado. E o texto diz que no meio da madrugada, Jesus olha e os discípulos estão passando por uma grande dificuldade. A natureza está agitada, a natureza está muito agitada. O vento é forte, as ondas são contrárias, o barco está sendo jogado para tudo que é lado. E às vezes, muitas das vezes é exatamente isso que acontece na nossa vida. A gente só quer atravessar para o outro lado, Toninho. A gente só quer chegar do outro lado. A gente só quer chegar naquele momento que a gente espera, tanto espera. A gente só quer desfrutar daquilo que a gente tanto sonha, tanto deseja. E às vezes no meio dessa caminhada, os ventos se levantam, as ondas começam a ficar agitadas demais. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós podemos tirar uma lição já de cara.
Nós podemos aprender que quem segue a Jesus, o que está à sua volta, o que está ao seu redor, as circunstâncias à sua volta, nunca é determinante ou nunca é mais determinante do que aquilo que está dentro de nós. Preste atenção. Eu sei que você estava louco para dar um glória a Deus, para dizer, ainda bem, glória a Deus, mas não. Preste atenção, olha que interessante isso aqui. Nós precisamos olhar para esse texto exatamente dessa forma. Às vezes o grande problema não é o que está do lado de fora, não é o que está nos cercando. O grande problema, às vezes, é o que está dentro de nós. E eu quero dizer, na verdade, que para aqueles que seguem a Jesus, as circunstâncias à nossa volta não são mais determinantes do que aquilo que está dentro de nós. É por isso que quando nós olhamos para a história de Pedro, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos um homem andando sobre as águas. E aqui nós percebemos um princípio espiritual profundo, que é exatamente o tema da nossa mensagem. O que eu carrego me mantém em pé. É o que eu carrego que me mantém em pé. Preste atenção. Quando nós olhamos para o texto, é exatamente isso que nós encontramos. O que eu carrego me mantém em pé. Quando nós olhamos o texto, a narrativa que nós acabamos de ler, se nós prestarmos atenção, nós vamos identificar algumas coisas interessantes. Pedro não caminha, por exemplo, sobre as águas porque o cenário é favorável. Muitas vezes nós queremos decisões e tomar decisões na nossa vida, mas primeiro nós queremos analisar o contexto. Primeiro nós queremos analisar pela lógica humana, pela razão. Primeiro nós queremos olhar e dizer, não, as coisas não estão muito favoráveis, então eu prefiro ficar dentro desse barco. Então eu prefiro ficar neste lugar que para mim ainda é mais seguro do que dar o próximo passo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos encontrar um Pedro, um homem, caminhando sobre as águas. E ele decide caminhar sobre as águas, não porque o cenário é favorável. Ele não decide tomar uma decisão porque, agora sim está tudo bem, agora eu posso fazer. Muitas vezes nós estamos caminhando e vivendo uma vida com Jesus, estamos querendo desfrutar dessa vida com Jesus, mas nós queremos cenários favoráveis para tomarmos decisões. As pessoas dizem, não, pastor, quando a coisa melhorar. As pessoas dizem, não, pastor, quando a situação se resolver, pode contar comigo. Não, pastor, quando os problemas ficarem mais light, quando a situação ficar mais tranquila, pastor, pode contar comigo. Olha só que interessante, muitas vezes nós estamos vivendo essa vida cristã, muitas vezes nós estamos vivendo essa vida com Jesus, mas nós vivemos essa vida do sobrenatural pautado pelo que está à nossa volta. Pautado pelo que está à nossa volta. Nós olhamos a circunstância, nós olhamos a condição a partir da condição externa, tomarmos a decisão. Quando nós olhamos para essa história, Pedro não espera uma condição favorável para andar sobre as águas, ele caminha porque ele carregava algo dentro dele. Ele caminha sobre as águas simplesmente porque ele carregava algo dentro dele que era maior do que aquela circunstância, que era maior do que aquela situação, e ele tinha plena convicção disso. E o que Pedro carregava, cada um de nós precisa carregar. O que Pedro carregava, cada um de nós precisa carregar. Então, eu quero compartilhar com vocês 3 coisas indispensáveis que você precisa carregar dentro de você para você se manter em pé. Para você se manter em pé. Quem quer se manter? E se manter em pé, nós não estamos falando de uma postura, obviamente, de uma postura física. Se manter em pé diante das circunstâncias da tua vida. Porque tem muita gente abatido. Tem muito crente vivendo igual aquela hiena daquele desenho, né? Faz tempo que eu não faço isso, né? Aquela hiena daquele desenho, né? Tem muito crente vivendo, ó céus, ó vida, arrastando os pés, se arrastando, né?
procurando um morro para se encostar, porque se ficar mais um pouquinho de pé é capaz de cair. Tem muito crente assim. Tem muita gente que deveria estar vivendo o seu máximo em Jesus, porque está dentro da igreja, porque está levantando a mão, porque está adorando a Deus, porque está carregando uma Bíblia, mas não consegue desfrutar isso. Ele está, na verdade, esperando, Maranata, Maranata, vem logo, Jesus, para eu sair desse mundo. Ai, Jesus, vem logo para acabar com esse sofrimento que eu não aguento mais. Mas infelizmente os que dizem isso, quando passam com uma dor de cabeça, ai, Jesus, por favor, eu não estou aguentando. Olha o que o texto vai dizer, nós precisamos entender isso. Não precisa ser gênio, não precisa fazer uma exegese do texto, não precisa ir para uma faculdade de teologia para entender que a condição era desfavorável, que a condição não era nem um pouquinho favorável para Pedro. Primeiro, andar sobre as águas já é desfavorável. Andar sobre as águas já é um cenário impossível. Ainda andar sobre as águas, com um vento forte, com ondas agitadas. Imagina, a condição é totalmente desfavorável. Mas Pedro não diz, Senhor, me manda ir ter contigo, mas primeiro acalma a tempestade. E muitas vezes essa tem sido a nossa oração. Senhor, eu quero te servir, mas primeiro. Senhor, eu quero ser fiel, Senhor, nos meus dízimos, nas minhas ofertas, mas primeiro. Senhor, eu quero ir para a escola de líderes, eu quero abrir a minha casa para uma célula, mas primeiro. Ah, Senhor, eu quero, Senhor, trabalhar para o Senhor, mas primeiro nós estamos condicionando. Nós queremos condicionar a Deus. Nós queremos dizer para Deus, Deus, eu faço, mas primeiro você faz. E Pedro não diz, Senhor, me manda ir ter contigo, mas primeiro acalma o mar. Primeiro para esse vento. Primeiro faz esse mar se acalmar, essas ondas se acalmarem. Ele não diz isso. Pedro não diz, Senhor, primeiro faça a tua parte e depois eu faço a minha. E muitas vezes nós estamos condicionando Deus. Nós estamos dizendo, Deus, eu faço, mas primeiro o Senhor faz. Se o Senhor fizer, eu faço. E não tem nada disso no texto que nós estamos lendo. Por quê? Porque Pedro carregava algo dentro dele. E era esse algo dentro dele, era esse algo que ele carregava dentro dele, que o fez ter a coragem, a ousadia de sair daquele barco e de dar passos de fé para andar sobre aquelas águas. A primeira coisa que Pedro tinha dentro dele e que nós precisamos ter é a palavra. É a palavra. Olha o que diz o versículo 29. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. 28, versículo 29, Jesus disse, venha. Jesus não disse, você está louco, Pedro? Você vai afundar. Jesus não disse, não, pai, isso aí não é para você não, isso aí é para mim. Eu que sou o Filho de Deus. Eu que sou o Messias. Eu que sou o Senhor. Ele não disse, não, Pedro, você não está nesse nível de fé. Você não está nessa condição ainda. Você ainda não está nessa possibilidade. Você não está nesse nível de maturidade ainda para caminhar sobre as águas. Quando Pedro diz, Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas, Jesus diz, vem. Vem. Então, antes de Pedro dar o primeiro passo, ele recebe uma palavra. Ele recebe uma palavra. Pedro não anda sobre o entusiasmo. Pedro não anda sobre o desejo de impressionar. Pedro não anda porque é ousado. Pedro anda porque ele carrega dentro dele uma palavra. Porque ele carrega dentro dele uma palavra. E sabe o que nós estamos fazendo muitas vezes? Exatamente o contrário. Nós temos palavras de Deus. Nós temos a palavra revelada. Nós temos a palavra revelada de Deus.
Nós temos a palavra que nós podemos receber específica dele através do nosso relacionamento de intimidade com ele. Mas nós estamos dizendo, eu não tenho coragem. Ai, pastor, eu queria, mas eu não tenho coragem. Ah, pastor, eu queria, mas sabe o que é? Eu não sei. Ô, pastor, sabe o que é? Eu queria, mas eu ainda acho que não estou pronto. Preste atenção. Por isso tem muito crente dentro do barco, sendo jogado para tudo que é lado, e dizendo para Deus, Deus, o Senhor não está vendo, e Deus está dizendo, eu estou vendo. Mas o lugar mais seguro para você não é aí. O lugar mais seguro para você é caminhando sobre a minha palavra. Cadê o amém, gente? Cadê o amém? Por favor, uma igreja viva, cadê o amém? Mais seguro do que você ficar nesse barco cheio de medo e de pavor, mais seguro para você é andar sob a minha palavra, e mesmo que você tenha que sair deste lugar seguro, deste lugar que, embora apavorante, você se sente seguro, para você começar a caminhar no sobrenatural. Nós precisamos entender isso. Nós ficamos crente, imaturo, criança, infantil, vivendo anos e anos dentro da igreja, dizendo para Deus, Deus, eu não tenho experiência com Jesus. Dizendo para os irmãos, eu não tenho nenhuma, quem tem um testemunho para contar, irmão, não tenho. Irmão, você tem uma palavra de Deus? Olha, não conta comigo. Pastor, é porque eu não posso. Pastor, é porque eu tenho vergonha. Pastor, é porque eu não consigo. Sabe por quê? Porque nós estamos dentro do barco, achando que ali é o nosso melhor lugar. A tempestade está nos jogando para tudo que é lado. Nós estamos sendo sacudidos de tudo que é lado. A nossa vida está um trem assim, de cabeça para baixo. Deus nos convidando para andar no sobrenatural. E nós agarrados à nossa insegurança. Não, pastor, eu estou orando para ter coragem. Não te mandei eu? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso? Ele não disse peça coragem, ele disse eu já mandei. Você só tem que obedecer, você só tem que se levantar e exercer a força, a coragem e a autoridade que Jesus já te deu. Mas nós estamos fazendo totalmente ao contrário, nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós estamos fazendo o caminho inverso. Pedro tinha uma palavra. Preste atenção. Se existe algo que você precisa ter, o que você precisa carregar nessa tua vida, que nós precisamos como cristãos carregar, é a palavra. Eu tenho uma palavra. Nós estamos lendo durante 365 dias deste ano de 2025, promessas de Deus. E quais dessas 200 e lá vai paulada, que eu não sei que número que é hoje do ano, quais dessas promessas de Deus você já viveu? Ou você leu a promessa, fechou e foi, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Senhor, o que eu faço da minha vida? Acabou de ler uma promessa de consolação, uma promessa de vida frutífera, acabou de ler uma promessa de restauração, mas fecha o devocional e fica, Senhor, minha vida está toda arrebentada. Mas está ali a promessa, a palavra já foi te dada, já foi liberada. O que você precisa fazer? Você precisa carregar essa palavra dentro de você, porque é o que está dentro de você que te mantém de pé. É o que está dentro de você. Por isso, muito crente abatido, fraco. Desculpa a brincadeira, não leve a sério, é só uma brincadeira. Nem sei se devo, mas tem muito crente galinha de Angola. Estou fraco. Tem crente só assim. Ele nunca está forte, ele nunca está disponível, ele nunca está disposto, ele está sempre fraco. Primeiro, pastor, depois que eu resolver o problema da minha família. Aí depois pastor, depois que eu resolver o meu problema financeiro. Pastor, depois que eu pagar minhas contas. Pastor, depois que. E nunca acontece.
Olha só, Pedro, antes de Pedro dar o primeiro passo, ele recebe uma palavra. Ele recebe uma palavra. Pedro sai, ele anda, porque ele carrega dentro dele essa palavra. Você precisa entender isso, a palavra de Jesus se tornou o chão onde Pedro pôde pisar. A primeira coisa que sustenta alguém é a voz de Cristo. A voz de Cristo é a primeira, é o primeiro passo para quem quer andar por fé. E aqui está uma verdade. Se eu carrego a palavra, eu posso me mover em lugares onde naturalmente eu afundaria. Se eu tenho uma palavra, se eu confio que eu vivo pela palavra e com a palavra de Deus como uma verdade para a minha vida, eu sou capaz de andar em lugares aonde naturalmente eu afundaria. Eu posso viver coisas onde naturalmente não daria certo. Onde pela lógica e a razão humana não daria certo. Pense um pouco. Era para você ter dado certo? Era para você ter dado certo. Eu vou começar já vou jogar o padrão lá em cima. Era para você merecer ser salvo, ter alguém morrendo na cruz por você? Era para você merecer isso? Você é tão bonzinho, eu sou tão bonzinho o suficiente para Jesus me amar e dizer, vou lá morrer por ele? Obviamente que não. Preste atenção, meu irmão. A primeira coisa que você precisa ter dentro de você, a primeira coisa que você precisa ter dentro de você é a palavra. O que você carrega te mantém em pé. Então, se você carrega a palavra de Deus na tua vida, se você carrega a palavra de Deus no teu coração, pode vir ondas, dificuldades, problemas, pode vir o que vier, levante do diabo, o inferno, Satanás, o capeta, o capiroto, pode levantar quem quiser, você vai continuar em pé. Os irmãos podem virar a cara para você, o pastor pode virar a cara para você, você vai ficar de pé. Porque o que te sustenta e o que te mantém em pé é aquilo que você carrega. E se você carrega a palavra de Deus, nada vai te derrubar. A segunda coisa que nós precisamos carregar, o que eu carrego então é o tema da mensagem, o que eu carrego me mantém de pé. Então se você não carrega a palavra de Deus, se a palavra de Deus é só um livro que você lê, se a palavra de Deus não é algo que você pratica, ouvir, escutar e praticar, eu quero te dizer que sinto muito. Se você só é religioso, pega a sua Bíblia, vem para a igreja, nem Bíblia mais, né? Hoje em dia nem Bíblia mais. E desculpa, se você só tem a Bíblia no celular, não vai rolar. Eu já tentei, não dá certo. Não dá certo. Leia a Bíblia. Se você não tem, compre uma. Compre uma. Tenha uma Bíblia em casa. Crie o hábito de trazê-la para a igreja. Não fique só no telão aqui também. Sabe por quê? Porque aqui você pode colocar o negocinho aqui, ó. Aqui, ó. Você coloca o fitilho aqui, ó. E depois você pode chegar em casa e ler de novo. Porque isso aqui, quando termina, você esquece rapidão. Então tenha o hábito, crie o hábito. Essa também é a palavra. Mas também a palavra que você ouve no teu relacionamento com Deus, na tua vida com Deus, no teu tempo de devocional com Deus. A segunda coisa, olha o que o texto vai dizer no versículo 30. O texto diz, reparando porém, lembra que Pedro saiu do barco? Reparando porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. A segunda coisa que você e eu precisamos ter, precisamos carregar para nos manter em pé, se a primeira é a palavra, a segunda é o foco. O foco. O texto vai dizer que quando ele ouve a palavra de Jesus, Jesus diz, vem, ele sai do barco. E ele começa a caminhar sobre as águas.
Nós não sabemos a que distância, quantos passos ele dá, mas o texto vai dizer que quando ele repara na força do vento, ele teve medo. Ele teve medo. Pedro começa bem, mas o que muda em Pedro nesse percurso, nesse trajeto? Exatamente mudar o foco. Ele para de olhar para Jesus, ele repara no vento. E é interessante que o vento já existia. Ele não está caminhando em águas tranquilas e daqui a pouco o vento vem e ele vai, ah, meu Deus. Não, ele sai do barco e já está ventando. O vento não ficou mais forte, o vento não começou naquele momento, o vento já estava lá. O vento já estava lá, o cenário não mudou. O que mudou? O foco de Pedro. A gente fica apavorado, dizer, ai, o mundo está perdido, irmão, o mundo está perdido desde quando ele é mundo. O mundo está perdido desde quando ele é mundo. Mas sabe qual que é o problema? É que agora a gente começou a olhar para umas coisas que a gente não queria olhar antes. Se você começa a se apavorar e se assustar com o que está acontecendo aí à tua volta, o que está acontecendo neste mundo, deixa eu te dizer, você parou de olhar para Jesus. Você parou de olhar para Jesus. Exatamente o que Pedro fez. Pedro está olhando para Jesus e ele está caminhando. Do nada, ele repara na força do vento. O vento já estava, ele já saiu do barco, já estava ventando. As ondas estavam agitadas. O barco estava sendo jogado para tudo que era lado. Mas no meio desse trajeto, ele muda o seu foco. Ele muda o seu foco. Pedro para de olhar para Jesus e repara no vento. Perceba que enquanto ele está olhando para Jesus, ele está caminhando sobre as águas. Enquanto ele está caminhando, ele está olhando para Jesus, ele está caminhando sobre a palavra que ele havia recebido. Mas quando o seu olhar vai para a circunstância, quando ele olha para o vento, o texto diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. E começou a afundar. Deixa eu te dizer, o problema não é o vento. Pastor, estou cheio de problema. O problema não é o vento. O problema não é a circunstância. Pastor, estou cheio de problema lá no trabalho. O problema não é o trabalho e o que está no teu trabalho. O problema é que você deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o problema do teu trabalho. Ai, pastor, lá em casa não dá para aguentar. Dá sim. Porque você tem Jesus. Você esqueceu? Sabe por que você está dizendo que não dá? Porque você parou de olhar para Jesus. Talvez você já não alimente mais o teu coração, a convicção e a certeza de que Jesus ainda salva. Não salvou ainda, mas salva. Não curou ainda, mas cura. Não restaurou ainda, mas restaura. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo a nossa boca e ao invés de vivermos e caminharmos sobre a palavra, continuarmos olhando para Jesus, a gente começa a olhar para a circunstância, começa a dizer, não tem jeito, pastor, meus filhos não tem jeito, meu marido não tem jeito, minha mulher não tem jeito, pastor, meus pais não tem jeito, meu avô não tem jeito, bisavô não tem jeito. Então Jesus mudou. Então Jesus mudou. Então Jesus deixou de ter poder. Então Jesus não é mais o Senhor, então Ele não reina mais, Ele não é mais soberano, Ele não é mais capaz de mudar e de transformar o coração, Ele só fez isso com você e resolveu fechar o coração dele e dizer, só vou fazer com você, alecrim, com mais ninguém. É porque nós mudamos o foco. E sabe qual é a maior estratégia do inimigo? É essa mesmo, porque ao invés de nós continuarmos de joelho dobrado, orando, clamando, profetizando, declarando, a gente para de orar e diz, não adianta mais. A gente diz, não adianta orar. Não adianta, pastor, já estou orando há 10 anos, há 20 anos. Um dia, para nós é como 1000 para Deus. 1000 para nós é como um dia para Ele. Alguma coisa... Nós estamos transferindo isso para Jesus.
Nós estamos dizendo, Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Ele está dizendo, estou vendo. O problema é que você tirou os olhos de mim e começou a colocar os olhos nas circunstâncias. Ah, pastor, eu ando muito angustiado. Tem gente que, eu ando muito angustiado. Por quê? Porque colocou os olhos naquilo que lhe entristece, lhe consome, lhe angustia. Experimenta levantar os teus olhos para o Senhor. O livro de Samuel diz, olharam para ele e foram iluminados. Esse é o problema. Enquanto Pedro está caminhando, olhando para Jesus, ele está firme e forte. Está, ó, patrão. Está, ó, surfando nas ondas. Mas daqui a pouco ele olha para o vento. Ele repara na força do vento. E quando ele repara na circunstância, o primeiro sentimento é o de medo. Te pergunto, não é isso? Chega uma notícia na empresa que vai ter corte, o frio na barriga começa a dar tudo que não presta. A gente não dorme direito. Já chega em casa, ai vai ter corte, ai não sei o quê. Nós não somos capazes de continuar crendo no Senhor do Salmo 23, que é aquele que é o nosso pastor, continua nos conduzindo a águas tranquilas, continua nos levando a pastos verdejantes. Nós olhamos para a circunstância. Nós olhamos para aquilo que está à nossa volta. E o primeiro sentimento que vem é de medo. Ah, pastor, mas é normal. É normal. E eu já vi que é normal. Toda vez que tiro os olhos de Deus, toda vez que eu paro de crer, de declarar, de continuar profetizando, alimentando a minha alma com a palavra de Deus, eu já percebi mesmo. Aí é normal. É normal se apavorar, é normal ficar com medo, porque enquanto você continua olhando para Jesus, você está vivendo o que a palavra de Deus diz na primeira epístola, ou primeira carta de João: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A segunda coisa, o que eu carrego me mantém de pé. Então você quer se manter de pé? Carregue a palavra de Deus. Viva pela palavra. Não viva pela circunstância. Não viva pelo noticiário da Globo, da SBT, da Record, seja lá de quem for. Viva pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas vamos negar a circunstância. Viva pela palavra de Deus. A segunda coisa, o que você carrega te mantém de pé. O que você precisa carregar dentro de você para se manter de pé é o foco. Não é ficar focado no teu sonho, é continuar olhando para Jesus. O grande problema não é a circunstância, não é o vento contrário, não é o vento que está ao redor, mas o vento que está dentro de nós. Quantos de nós já não nos apavoramos com uma situação e depois a gente olhou para trás e falou: meu Deus, por que eu perdi o sono? Noites de sono por causa dessa preocupação, preocupado com isso, e nem deu o que eu imaginava. Deixa eu te falar o seguinte, meu irmão. É exatamente quando o coração se enche de preocupações, de comparações, de ansiedade, que a alma começa a afundar, emocional e espiritualmente. Deixa eu te falar outra coisa. O que te mantém de pé não é a ausência de ventos, mas a direção do teu olhar. Você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, e talvez maiores do que a que você já teve até hoje, mas o que vai te manter de pé é continuar olhando para Jesus. As pessoas dizem: qual é o teu segredo? Como que você consegue passar por tanto problema, tanta dificuldade, tanta luta? E eu fico pensando, crente perguntando isso para outro crente. Porque
que diferença, que notícia boa teria que ser, que coisa extraordinária teria que ser um crente passando por uma luta, por uma dificuldade, por um problema, mas encarando aquela situação, ainda que dolorida, dolorosa, encarando aquela situação com fé, com firmeza, de pé. Mas às vezes os crentes se impressionam. Como que pode o irmão, né? Ficou por quê? Nosso irmão passa tanto problema e está feliz da vida, mas eu queria o quê? Aí você já sabe por que ele passa tanto problema e está feliz. É porque o que ele carrega que está mantendo ele de pé. A gente não deveria se surpreender em olhar um crente passar por um problema e mesmo assim está firme, forte. A gente deveria dizer, normal, não podia esperar outra coisa dele. Eu não podia esperar outra coisa dela. Como assim? Ué, porque ele serve a Jesus, ela serve a Jesus. Ele passa pelos problemas, como dizia o irmão Lázaro, passa pelos problemas dando glória a Deus. Vai passando pela prova dando glória a Deus. Vai passando pela luta dando glória a Deus. Sim, é assim, é assim. Não, pastor, mas é coisa de crente. É coisa de crente mesmo. E que nem crente explica. A terceira coisa que te mantém de pé, que você precisa carregar para te manter de pé, a primeira é a palavra. Jesus disse vem e ele foi. Jesus disse vem e ele foi. O que Jesus está dizendo para você obedecer? Que você não quer, reluta. A segunda coisa que você precisa carregar para te manter de pé é o foco. É continuar olhando para Jesus. É continuar olhando para Jesus. Que o dia que você parar de olhar para Jesus, a circunstância não vai ser maior, o vento ao teu redor não vai ser maior do que o vento dentro de você. Porque quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente não tem mais esperança. Quando você tira os olhos de Jesus, acabou a esperança, irmão. Acabou a esperança. Que esperança você vai ter? Nos políticos? Que esperança você vai ter no próximo governo? Que esperança você vai ter em diminuir taxa de Estados Unidos? E que esperança você vai ter? Essa é a nossa esperança? Será que essa é a nossa esperança? Paulo disse, a nossa esperança é as coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis. Nós somos os mais miseráveis, o ser humano mais miserável, porque nós temos uma esperança muito maior para nos assegurar e para nos agarrar e continuamos buscando migalhas, 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 migalhas que caem das mesas. Nós estamos lá implorando, ai Senhor, tomara aqui. E Deus está dizendo, eu sou o teu supridor. Eu sou o teu provedor. Eu sou a paz que você precisa. Foi assim que ele se apresentou a Moisés. Moisés disse, Senhor, eu vou lá no Egito falar que o Senhor me mandou. Eles vão perguntar, como é o nome dele? O que eu digo? Diga que o grande eu sou te enviou. O grande eu sou. No Evangelho de João, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a água da vida. Eu sou tudo que você precisa. Tudo que você precisa. O que você precisa? Você precisa de paz? Ele não tem. Ele é. Você precisa de alegria? Ele não tem. Ele é. Você precisa de provisão? Ele não tem. Ele é. O Senhor é o meu pastor. É. Deus não tem nada para te dar, Ele é a essência de todas as coisas. Por isso você não precisa buscar as mãos de Deus, você pode buscar a face dEle. Por isso você não precisa pedir que Ele te dê as coisas, você pode desfrutar de tudo que Ele tem, porque tudo que Ele tem é teu. É meu, é nosso. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, é o que Paulo diz. A terceira coisa que nós precisamos carregar para nos manter de pé,
está no versículo 33. O texto vai dizer, e os que estavam no barco, versículo 32, subindo ambos para o barco, ambos quem? Pedro e Jesus. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco, só Pedro saiu, os outros ficaram. Só Pedro falou, eu vou nesse negócio aqui. Você não sabe quem são os outros. Tem o nome dos outros aqui? Não. Mas o de Pedro tem. Porque Pedro foi o único que caminhou, decidiu caminhar sobre a palavra, decidiu carregar aquilo que ele estava recebendo. Então o texto vai dizer, e os que estavam no barco, quando eles voltam, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. O que eu carrego? Coloque as suas mãos sobre o seu coração e fala, o que eu carrego me mantém em pé. Diga a palavra, foco e a presença de Cristo. A terceira coisa que você precisa carregar é a presença de Cristo. Você pode dizer assim, pastor, mas eu já entreguei minha vida para Ele. Não é só sobre isso, não. Porque tem gente que fez disso um evento. Eu fui num casamento. Eu fui num aniversário. Eu fui numa formatura. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Tem gente que tornou isso um evento, que fez com que isso se tornasse uma coisa isolada. Tem gente que entregou a vida para Jesus, só que não continuou caminhando com Ele, desfrutando dEle, desfrutando da presença de Cristo, lembrando-se que Cristo está contigo, comigo, que Deus está conosco. Tem gente que faz desse relacionamento um evento. Ele vem na igreja domingo, ele, glória a Deus, aleluia, maravilhosa graça. Chega segunda-feira, ele nem lembra de Jesus. Ele vai trabalhar e deixa Jesus em casa. Ele vai para a escola e deixa Jesus em casa. Porque se Jesus for com ele, Jesus fica, meu Deus, que vergonha. Que ao invés dele expressar amor, ao invés dele expressar graça e misericórdia sobre os outros, bondade sobre os outros, ele está querendo atropelar, passar por cima. Está dando mau testemunho, ou não dando testemunho, o que é pior, não sei o que é pior, dar mau testemunho ou não dar o testemunho. Você consegue entender isso? Tem gente que faz a presença de Cristo um lugar, um lugar, um lugar. Um domingo à noite, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado. Ele faz da presença de Cristo um lugar, não a presença. Olha que interessante isso aqui. O texto vai dizer, depois que eles subiram no barco, depois que eles entraram no barco, o vento cessou. Os discípulos então adoram. Mas eles não adoram porque o vento cessou. Consegue entender isso? Eles não adoram porque o vento cessou, mas eles adoram porque Jesus está presente. Isso é consciência de presença. Porque para muitos crentes, eles só sabem reconhecer, agradecer a Deus se eles forem privilegiados por alguma coisa, beneficiados, agraciados, como queiram. Aí ele lembra, olha, eu tenho muito a agradecer a Deus porque ontem ele fez isso. Nós sempre estamos, mais uma vez, condicionando a nossa gratidão, a nossa adoração a coisas que Deus faz. Então, se ele não faz nada, como se não fizesse, a gente não tem motivo para adorar a Deus, para engrandecer, para exaltar. Irmão, vem orar uma vez por mês aqui na nossa Uniora. Eu não estou precisando de nada, pastor. Tem muita gente que a oração é petição. Eu quero, me dê, me dá. Você disser, gente, nós não vamos pedir nada para Jesus, nós só vamos adorar Ele aqui.
Muita gente vai pegar no sono aqui. Ou vai dizer, eu não venho mais. Veja que quando ele sobe no barco, os discípulos o adoram, não porque eles não dizem obrigado, Jesus, porque você fez o vento parar, cessar. Eles adoram porque Jesus está presente. Eles não dizem que bom que o vento parou. Eles dizem verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. A adoração não nasce da calmaria à nossa volta. Eu sei, nós imaginamos a adoração com aquela introspecção, né? Aquela coisa, né? Tem que ser... A adoração não nasce da calmaria, mas da revelação de quem Ele é. Quando você se dá conta de quem Deus é, de quem Jesus é, você anda no temor do Senhor. Você anda no temor do Senhor. Você não peca, não é porque você está com medo que alguém descubra. Você não peca porque você sabe que não pode, de forma alguma, entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em você. Você consegue entender isso? A presença de Cristo redefine o ambiente interno antes de redefinir o ambiente externo. Quando eles chegam, todo o medo daqueles homens já havia sido dissipado. Primeiro, Ele acalma o nosso interior. Deus está assim, calma, filho, calma, não te preocupa. E a gente, Deus, mas é que, Deus, o tempo está passando. Senhor, eu já tenho 50 anos. Senhor, ali o ano já está findando. Deus está dizendo, calma, calma, acalma. Fica calmo. Primeiro Deus quer acalmar o nosso interior, para depois Ele resolver. Mas a gente está desesperado olhando para fora e Deus está dizendo, olha para dentro. Olha para dentro de você. Olha para a tua alma, olha para o teu espírito. Olha para dentro de você. Nós precisamos entender, é a presença de Cristo que nos sustenta. É a presença de Cristo que nos levanta. É a presença de Cristo que nos dá paz em meio ao caos. É a presença de Cristo que nos faz adorar quando tudo dentro de mim só quer gritar medo. Ontem eu atendi uma moça com uma crise de ansiedade. Sabe o que eu dizia para ela? Lembra quem Jesus é. Lembra quem você é em Cristo. Lembra o quanto Jesus te ama. Porque na hora do medo, são as primeiras coisas que a gente esquece, a gente acha que não é digno de viver, a gente acha que todo mundo vira as costas, ninguém nos entende. A gente começa, a gente desfoca totalmente. A única coisa que eu falei para ela, a única coisa que eu falava para ela, eu falava, lembra o quanto Jesus te ama. Lembra o quanto você é especial para Deus. Só comecei a reafirmar a identidade dela, quem ela é em Cristo. E o que Cristo tem por ela. Não ia adiantar ficar dando conselho. Não ia adiantar ficar usando terapia. Até porque eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não tenho formação. Mas eu sei o que uma identidade reafirmada em Cristo pode fazer. Porque eu tive minha identidade reafirmada em Cristo. Quando eu me sentia um lixo, Ariadna, Cristo, Jesus, fez eu ver o valor que eu tinha nele. E aí quando o mundo, Toninho, gritava aos meus ouvidos e dentro de mim, que eu não prestava, que eu não valia nada, eu me lembrava quem eu era em Cristo. Eu falei, como que eu não valho nada se alguém morreu por mim? Como que eu não valho nada se por amor a mim, o Rei do Universo, veio a este mundo e morreu numa cruz? Então eu sei o que é reafirmar uma identidade. Eu sei o que é perdê-la, eu sei o que é permitir que o medo e o temor, eu sei o que é permitir que o pavor
Eu sei o que é fazer com que você se veja um nada. Eu sei o que é ter os valores corrompidos, de você ouvir aquela voz dizendo: quem você pensa que é? Olha de onde você veio, olha a tua família, olha quem eram teus pais, olha quem era isso, olha quem era aquilo, quem você pensa que é? E quanto mais você se afirma nessas mentiras, mais para o fundo do poço você vai. Mas quando você resolve olhar para Deus, mesmo lá do fundo do poço, você resolve olhar para Deus, e você começa a descobrir os valores que você tem nele. Quando você começa a reafirmar a tua identidade nele, é a hora que você sente a mão de Deus indo lá no fundo daquele poço, e levantando você, e tirando você, e colocando a lâmpada nos teus pés, para que você continue a tua caminhada. É o que você carrega que te mantém em pé. É a palavra de Deus que vai te manter em pé. É o foco, é o olhar para Jesus que vai te manter em pé. É a presença de Cristo, que não fica aqui depois que o culto termina. É a presença de Cristo que quer te acompanhar, mas não como um fantasminha legal. Mas Ele quer te acompanhar para reafirmar quem você é. Para os teus momentos de crise, para os teus momentos de dor, para os teus momentos de angústia, para os teus momentos de luta, para os teus momentos de desespero, de desistência. Você lembrar: Ele está comigo. Ele prometeu que estaria comigo todos os dias, e eu sei que a promessa dele não falha. Então Ele está comigo. É quando os pensamentos vêm, é quando o medo vem, é quando a angústia vem, é quando a tristeza vem, e você consegue dizer, e você consegue lembrar e trazer à tua memória que você não é definido pelas circunstâncias à tua volta, pelo que as pessoas dizem de você. O que te define é a palavra de Deus, é o amor de Deus pela tua vida, é aquilo que Ele reafirma sobre quem você é e a tua identidade. Eu quero encerrar dizendo que Pedro não andou sobre as águas porque era corajoso. Ele andou sobre as águas porque carregava a palavra, o foco e a presença. Você pode ser o mais fraco, mais limitado possível. Você pode olhar para você e dizer o que Gideão disse: eu sou o menor da minha casa, é minha tribo, a minha família é a menor da minha tribo. E você vai ouvir a voz de Deus dizendo: não é sobre você, é sobre quem eu sou em você. É sobre o meu poder na tua vida. O que você carrega é mais importante do que o que te cerca. Olha para quem está do seu lado e fala: o que você carrega. Não, você precisa dizer para ele: o que você carrega é mais importante do que o que te cerca. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, Cristo está te dizendo: não olhe para o vento, olhe para mim. Não olhe para a circunstância, olhe para mim. Jesus está dizendo: o que eu coloco dentro de você é suficiente para te manter de pé. O que eu coloco dentro de você é suficiente para te manter de pé. Não é a circunstância, é Cristo. E hoje Ele está dizendo a mesma palavra que Ele disse a Pedro. Ele está dizendo: vem, vem, vem caminhar pela fé. Vem confiar de novo. Vem olhar para mim e não para o vento. Vem ser sustentado pela minha presença, que nunca falha. Pela minha presença, que nunca te abandona. Hoje você precisa sair daqui com uma declaração nos teus lábios, com uma declaração na tua boca, para todos os dias da tua vida. Você precisa acordar de manhã, não como mantra, mas você precisa acordar de manhã e tornar essa verdade, essa palavra, uma verdade dentro de você. Quando a circunstância vier, você precisa tornar essa palavra uma verdade dentro de você. Você precisa abrir a sua boca
e afirmar com toda a força da tua alma: o que eu carrego me mantém de pé. O que eu carrego me mantém de pé. Então diga: eu carrego a palavra. Diga: eu carrego a palavra. Diga: eu carrego a palavra. Diga: eu carrego o foco em Cristo. Não, vocês estão muito fracos. Diga: eu carrego a palavra. Diga: eu carrego o foco em Cristo. Eu carrego a presença dEle em mim. Fica de pé no seu lugar. O que você carrega é o que te mantém de pé.